Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas. E olha só, hoje eu vou analisar junto com vocês um artigo que a galera me mandou aí, e a falácia dos dividendos, né? Mostrando que investir em dividendos é uma falácia. E eu vou trabalhar em cima de alguns pontos desse artigo aqui, vou deixar o link aqui na descrição também, para que você consiga ter o acesso ao artigo na íntegra. Mas basicamente ele mete o pau em quem investe em dividendos. Mas durante o artigo ficou muito fácil ver que é um artigo patrocinado pela Avenue, né? Então aí que eu sempre falo também, gente, vocês têm que ter cuidado com a informação para ver se a informação realmente é a opinião do influenciador ou se ele está sendo pago para falar aquilo, que nesse caso está muito claro que ele está sendo pago para falar isso pela Avenue, né? Não tenho nada contra a Avenue, já tive parceria com eles, já falei várias vezes bem da Avenue aqui, uso a Avenue até hoje. Porém, você tem que ter muito cuidado para não vender a sua opinião, e você tem que ter cuidado ao que você lê, ao que você escuta, se essa opinião não está sendo vendida, que é o caso que para mim ficou muito claro nesse artigo aqui. E eu vou desmascarar esse artigo aqui para você então, que eu não gosto desse tipo de desinformação que roda por aí. Lembrando, pessoal, que a gente está aí passando pela Green November 500 Pratas. Todos os treinamentos, cursos, estratégia, desenvolvimento da nossa comunidade, tudo com 30% de desconto até o dia 25, tá? E depois no dia 26 volta ao preço normal, a gente vai subir o preço do curso. Então aproveita aí, é desconto em cima do preço antigo, não é Black Friday, é Black Friday de verdade. O link tá aqui na descrição, aproveite esse desconto. E vamos lá. Então olha só, quem escreveu esse artigo foi o pessoal lá aquele perfil Faria Lima Elevator, e acho que é Condado da Faria Lima, uma coisa assim, né? Tem um site lá, tá aqui o link aqui embaixo, vocês vão ver. E aí o cara mete o pau nos dividendos. Eu vou pegar algumas frases, alguns pontos aqui que ele comentou lá e eu vou explicando. Então primeiro ele fala ali, ó, dividendo versus o ganho de capital. O problema é que se você investe em dividendos e não para ganho de capital, você vai terminar com um patrimônio menor. O que eu discordo. Porque por mais que você invista em uma empresa, gente, que ela pague 100% dos seus lucros em dividendos, se essa for uma boa empresa, ela vai continuar aumentando a sua base de clientes ou no mínimo corrigindo a inflação. Então no longo prazo você vai ter uma empresa que vai te pagar bastante dividendos, porque ela está distribuindo todo o lucro dela, e ainda assim esses dividendos que você recebe dessa empresa, ele tende a aumentar ano após ano, corrigindo a inflação. O que é natural, se você tem uma padaria, certo? Você vende 10 mil reais por mês nessa padaria. Por quê? Porque você tem um número de clientes, você vende um número de pães, um número de doces todos os meses ali. Aí acontece que o ano passa e você não consegue crescer. Não consegue crescer no sentido de base de cliente. Você continua com o mesmo número de clientes, vendendo a mesma quantidade de pão. Só que o preço de tudo subiu, certo? O preço do trigo subiu, o preço do óleo subiu, o preço da margarina subiu. Naturalmente você vai repassar o preço para esse cliente. Então o pãozinho que era R$1 agora passou para R$1,10, certo? Você vai repassar. Então se a sua padaria dava lá 100 mil reais de venda por mês, num ano, no próximo ano, por mais que você não aumente a base de clientes, o faturamento dela vai ser 105, 110 mil reais por mês, porque o preço das coisas estão mais caras. Então quando você investe em empresa, você tem a empresa ela vai tendo um aumento da receita, empresa de qualidade, baseado na inflação. E ainda assim, como o lucro vem dessa receita aí, o lucro vai aumentar também baseado na inflação e o dividendo também vai aumentar. Então, no longo prazo, se uma empresa é boa e ela consegue no mínimo corrigir a inflação, não interessa, ela pode ser 100% pagadora de dividendos. Você vai receber um crescimento no recebimento de dividendos e também um crescimento patrimonial na empresa. Logo, isso aqui não faz sentido. Obviamente que se você investe em uma empresa que também é boa, empresa tem que dar lucro, gente. Tudo isso aqui que eu tô falando, seja distribuindo dividendos, seja para ganho de capital, só vai ter bom resultado se a empresa tiver lucro, beleza? Lucro é a base de tudo. Então, se você tem uma empresa que dá lucro e ela não distribui dividendo, obviamente você vai ter um grande ganho de capital aqui, certo? Daria praticamente na mesma ali, né? Somando o ganho de capital mais o dividendo que a empresa pagou, falando da mesma empresa aqui, considerando o mesmo lucro, o mesmo exemplo. Só que em um caso ela distribui 100% dos dividendos, outro caso ela não distribui nada. O resultado final vai dar praticamente no mesmo.
Porém, não tem essa história aí de que vai terminar com um patrimônio menor. Não vai terminar com patrimônio menor. Se a empresa é boa, está dando lucro, está corrigindo a inflação, você vai terminar com um patrimônio maior em qualquer um dos casos, tá? Então aqui ele tentou forçar a barra para favorecendo, ele está mostrando que dividendo é falácia, porque o post é patrocinado pela Avenue e lá nos Estados Unidos é mais difícil você encontrar. O Brasil é o paraíso dos dividendos, lá é mais difícil você encontrar uma empresa boa pagadora de dividendo. É um mercado gigante, tem muita coisa boa para investir lá, mas para pagar dividendos já não tem tanta assim. Mas eu invisto lá fora, eu tenho 30% do meu patrimônio lá fora e eu vou falar disso também ainda no decorrer desse vídeo aqui. Olha só, depois ele fala, sem dividendos, mais ação a um preço menor. E com dividendos, você tem menos ações a um preço maior. Por quê? Porque quando a empresa ela paga dividendos, a ação teoricamente não cresce, né? Porque ao invés de aquele dinheiro se transformar em caixa ou em reinvestimento no próprio negócio, ele vai saindo do caixa, vai indo para a mão do acionista. A empresa não reinveste no próprio negócio, não tende a crescer. Mas aí acontece o seguinte, sem dividendos, mais ações a um preço menor. Isso não é regra. Porque quem dita o preço é o mercado. Você pode ter uma ação que distribui muitos dividendos e ainda assim o mercado decide jogar o preço dela para cima. Ou você pode ter uma ação que ela não distribui dividendos e o mercado resolve jogar o preço dela para baixo. Então quem determina o preço da ação é o mercado. Isso tem que estar bem claro, bem separado. O mercado determina o preço da ação. Quem determina os dividendos que serão pagos é o lucro da empresa e a decisão de quanto por cento desse lucro será distribuído, que é o que a gente chama do indicador payout, tá? Então, dividendo é uma decisão da empresa, preço é uma decisão do mercado. Quando você investe em empresas que elas não pagam nada de dividendos, o seu retorno está dependendo exclusivamente do mercado. Exclusivamente também não vou dizer, porque no longo prazo, se a empresa dá lucro, aumenta a caixa, o mercado ele vai se ajustando a isso. Mas no curto prazo, essa variação vai depender do mercado. Já os dividendos não tem nada a ver com o mercado. Os dividendos dependem do lucro dessa empresa e de quantos a gestão vai querer distribuir desse lucro. E aí, você quer ter dinheiro de onde? Você quer tirar dinheiro do mercado ou quer tirar dinheiro das empresas na qual você investe? Eu sempre prefiro tirar das empresas, porque me sinto mais seguro e eu vou falar ainda nesse vídeo o porquê. Depois ele fala assim, ó, se retira o dividendo, afeta a composição, os juros compostos, o que eu discordo. Por quê? Por mais que você já esteja na fase de fruição, que todo o dividendo que você vai tirar da empresa, você vai usar para viver de renda, né? Você vai usar para pagar suas contas, vai ser como fosse seu salário, ainda assim você pode ter um crescimento por aquilo que eu falei, porque as empresas boas costumam corrigir a inflação, empresas que têm capacidade de expandir ainda mais, que tem capacidade ociosa, pode aumentar ainda mais a sua receita sem fazer reinvestimento, e ainda assim é difícil uma empresa que pague 100% de dividendo, tá? Porque a maioria ela vai pagar ali 80, 70 e usa uma pequena parte para ir reinvestir no próprio negócio ali e ir fazendo a empresa crescer. Além disso, a gente tem empresas como as de energia elétrica que elas pagam um dividendo de 100%, mas quando elas querem crescer elas fazem dívida para pagar. E aí o dividendo que ele paga hoje, ela paga 100%, mas parte daquilo ali já foi convertido em custo para pagar a dívida que foi feita lá atrás para expandir o negócio. Então, mesmo a empresa que pague 100% de dividendo, ela pode crescer através de dívida, tá? E aí, se a empresa é boa, nego, você vai ter crescimento. Então, essa é a primeira coisa que já faz com que caia por terra isso aqui, ó. Se retira dividendo, afeta a composição. Tira a composição, destrói a composição, pelo que ele fala no artigo. Outra coisa, quando a gente está no processo de acúmulo de patrimônio, por mais que você retire, você pegue todos os dividendos, você só tem empresas que paguem dividendos, você vai reinvestir esses dividendos. E a maravilha é que você consegue pegar o dividendo da empresa que pagou e reinvestir em outra empresa da carteira que está oferecendo melhor oportunidade. Porque se eu tenho uma empresa, se eu tenho uma carteira que ela não paga nada de dividendo, tá? Ela é totalmente focada em empresas de crescimento. O meu aporte do mês, vamos dizer que eu faço um aporte de R$3.000 por mês. Ele vai depender exclusivamente do meu salário, da onde que eu vou tirar dinheiro de fora, certo? E aí, de repente eu tenho lá 10 ações na carteira, mas eu tenho 3, cara, tá com uma baita oportunidade. Jogou lá, o mercado, não sei por que cargas d'água, jogou o preço lá embaixo. A empresa é boa, continua dando lucro, mas o mercado abriu uma oportunidade gigante. Sei lá, uma notícia, alguma coisa que ocorreu. Eu só vou ter os meus 3.000, que é o meu aporte, para fazer. Imagina que eu tenho uma carteira
que ela está me gerando lá R$4.000 em dividendos. Aí eu tenho 4.000 de dividendos, mais o 3.000 do aporte. Quando eu tenho essa oportunidade nessas 3 empresas que eu dei no exemplo, naquele mês eu vou ter R$7.000 para aproveitar aquela oportunidade ali. Por mais que a empresa que me pagou dividendo, ela não caiu a cotação. De repente ela está lá em cima, um exemplo só. Ela está lá em cima, justamente a empresa que me pagou dividendo. Só que eu tenho 3 empresas na minha carteira que elas estão lá embaixo a cotação. Então eu vou pegar o dividendo esse mês daquela empresa que está lá em cima, que me pagou dividendo, e eu vou reinvestir naquela empresa que está lá embaixo. É isso que a gente faz na estratégia Quintas Pratas. A planilha ela vai direcionando o aporte, somando o aporte que vem dos dividendos mais o aporte que vem do meu salário, ela vai direcionando para aqueles ativos que estão com mais desconto. E isso sim faz com que a gente tenha uma multiplicação, uma aceleração dos juros compostos. Então, muito pelo contrário do que se fala aqui, ó, que receber dividendo afeta a composição, retira a composição o efeito dos juros compostos, é o contrário. Ele auxilia na composição dos juros compostos quando você está no processo de reinvestimento, no processo de acúmulo de patrimônio, justamente porque você vai pegar o dividendo que ficaria preso, né, dentro daquela empresa que não abriu oportunidade, você vai poder pegar ele e reinvestir naquelas empresas que estão com melhores oportunidades no momento. Então, é um grande benefício a gente conseguir aproveitar oportunidades do mercado, meio que serve como um caixa de reserva de oportunidade quando você tem uma carteira bem pagadora de dividendos, tá? Aí, nessa parte do artigo aí, né, onde eu já cheguei, se você está com o artigo aberto, você está vendo, ele faz uma propaganda da Avenue, né, não consegue nem se aprofundar, mas ficou muito claro que o post ele forçou a barra ali um pouco para mostrar para as pessoas que dividendo é falácia, porque lá nos Estados Unidos é mais difícil receber dividendos, né? Então se as pessoas acreditam que realmente é falácia, fica muito mais fácil dolarizar a carteira e tentar focar só no mercado americano, deixar o Brasil meio de lado, né? Então vamos lá. Depois ele fala assim, ó, receber R$1.000, né? Ele usou dólares ali. Receber $1.000 em dividendos é igual a receber $1.000 vendendo ações. É igual a vender $1.000 em ações. O que eu discordo, cara, não é a mesma coisa. Porque, vamos falar em reais aqui. Se você recebe R$1.000 de dividendos da Indy Brasil, certo? Se a Indy Brasil não pagasse nada de dividendos, para você receber esses R$1.000, você teria que vender R$1.000 em ações. O problema é que se a Indy Brasil está negociando lá em cima, certo? Ela está negociando lá em R$50, você tem que vender só 20 ações. E aí você já consegue os seus R$1.000. Então, seu patrimônio em Indy Brasil diminuiu 20 ações. Agora, chegou o próximo mês, você vai estar vivendo de renda, você não tem dividendos, porque você optou por uma empresa que não paga dividendos. Vamos usar o nosso exemplo aqui, que a Indy não paga dividendos, nesse exemplo aqui, tá? Mas você precisa dos seus R$1.000 vindo dessa empresa. Mas não sei por que motivos, a ação dessa empresa caiu para R$25. Então agora, para você ter os seus R$1.000, que se ela pagasse dividendos, ela ia pagar, porque não tem nada a ver com o mercado, isso depende do lucro dela. Para você ter esses R$1.000, como a ação caiu para 25, você vai ter que vender 40 ações. Então, esse valor que você está recuperando da empresa vai te custar o dobro em número de ações. Isso é péssimo. E aí você passa a ter que ficar preocupado o tempo todo se o mercado vai subir ou não. Porque se o mercado não sobe, se o mercado cai, você vai ter que vender suas ações na baixa, né? Se o preço das ações cai, custa muito caro você transformar essas ações em dinheiro. Custa muito caro para você transformar essas ações em dinheiro para viver de renda. Agora, se você recebe dividendos, isso não interessa. Porque o valor que você vai receber não vem do mercado. Vem do caixa da empresa, que foi gerado através do lucro. E esse 1.000 que você recebe hoje, no ano que vem pode ser 1.200, no próximo 1.500, depois 2.000, depois 2.500. Ele não para de aumentar se a empresa é boa e não para de crescer o lucro. Então, cara, diante só dessa explicação dessa frase aqui, ó, que ele falou que 1.000 é igual a 1.000 e que não é, eu já escolheria investir em empresas com foco mais em dividendos. Além de tudo isso que eu falei aqui para você, a gente nunca tem uma carteira 100% focada em uma coisa ou outra. Não conheço ninguém que tenha uma carteira 100% focada em crescimento
e nem alguém que tem uma carteira 100% focada em dividendos. A gente faz um equilíbrio. Então hoje eu tenho uma carteira que eu forcei um pouco para ela voltar mais para dividendos, porque esse é o foco aqui da estratégia 500 pratas, foi isso que me levou à liberdade financeira. Por quê? Porque eu quero que os dividendos sempre estejam acima do meu padrão de vida, eu já alcancei a liberdade financeira. Então, imagina que hoje eu ganho 10 mil de dividendos, eu mantenho um padrão de vida em 7, 8 mil. Quando eu estiver ganhando 15 mil de dividendos, eu vou subir o meu padrão de vida para 10, 12 mil por mês. Sempre eu vou mantendo o meu padrão de vida abaixo dos dividendos. E para isso eu mantenho uma maior parte da minha carteira com foco em dividendos, que está ali na casa de uns 60%, 70% da minha carteira com foco em dividendos. Uma outra parte eu tenho outros ativos, eu tenho renda fixa e eu tenho no exterior. No exterior, nos Estados Unidos, eu procuro ativos que paguem dividendos, mas de fato pagam bem menos, e eu tenho empresa que não pagam dividendos, tá? E não tem problema nenhum com isso eu ter também. Assim como no Brasil eu tenho a VEG, que ela paga dividendos, mas não é uma excelente pagadora de dividendos, mas é uma puta de uma empresa que faz sentido eu ter na minha carteira também. Então, isso tudo vai fazendo com que eu consiga reinvestir no próprio negócio, com que eu consiga reinvestir na própria carteira, né? Com que eu tenha também ali ações que por si só já vão levando a carteira para cima. E o que importa é você montar um portfólio diversificado. Mas não vem com essa de dizer que dividendo é falácia, porque não é. E eu acho que ficou claro nesse vídeo. Qualquer dúvida que você tenha a respeito disso, deixa aqui nos comentários, vou tentar ajudar vocês aí. E não esquece que até o dia 25 de novembro a gente vai estar na Green November 500 pratas aí, 30% de desconto em cima dos preços atuais em todos os nossos produtos, e os links com descontos já estão aqui na descrição. Te vejo na próxima aula.